Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: por que caçar? Por aspectos exclusivamente políticos que não estão contidos nos autos, vamos dizer assim, no relatório que foi apresentado para avaliação, ou por uma avaliação do relatório que foi apresentado para votação dos parlamentares. São duas formas diferentes de analisar e que têm o meu respeito. Na minha avaliação, você tem que casar as duas coisas. Mas eu começo pelos elementos do relatório. Houve uma discussão de que não se tratava de avaliar se ela matou o marido falecido ou não, mas se ela quebrou o decoro parlamentar, que isso é que estava em voga. Mas quem fez a leitura do relatório viu que o Alexandre Leite indicava 4 motivos prioritários de quebra de decoro. 3 desses motivos são risíveis, são absurdos, do ponto de vista de uma avaliação jurídica político mais pormenorizada. E um merece reflexão. O primeiro deles era de que ela estaria mentindo e por isso teria quebrado o decoro, porque existiam já evidências suficientes de que ela matou o marido falecido. Aí eu pergunto, você está avaliando, então, quebra de decoro ou já está avaliando o crime em si? Nesse caso, você já estaria avaliando o crime em si. Quem tem a capacidade de fazer uma apuração mais profunda, na minha avaliação nesse caso, é o próprio júri, onde você vai ter a contestação de provas, depoimentos, e os depoimentos relacionados diretamente à possibilidade de afirmação ou contestação da conduta criminosa. O segundo argumento, esse foi o pior de todos, é de que ela seria a única que teria dinheiro suficiente para comprar uma arma, já que exerce um mandato de deputada federal. E os outros filhos que estariam sendo acusados não teriam rendimento suficiente para a compra de uma arma. Eu acho que eu nem preciso desconstruir esse argumento, porque ele é ridículo. O terceiro argumento, esse sim merecia uma reflexão, dizia basicamente o seguinte, que ela utilizou do mandato de deputada federal para fazer com que o filho que estava preso, o Lucas, assumisse a responsabilidade pelo cometimento do crime e assinasse uma carta falsa assumindo para si toda a responsabilidade. E que ela teria, então, triangulado com 2 outras pessoas para que esse recado ao Lucas chegasse e ele assumisse esse comportamento de se responsabilizar pelo ato criminoso. O Lucas é um rapaz de 18 anos de idade. A contratese da defesa é de que isso não existiu e que o Lucas, que não estava acusando ela do cometimento do assassinato, mudou a sua versão depois de preso e de um contato com o Ministério Público, com a delegacia de polícia e com o juízo do caso. Se você utiliza o seu mandato para dizer que ele vai escapar da responsabilização criminal para poder fazer com que ela não respondesse, aí você poderia estar tratando de um caso específico de quebra de decoro. Na minha avaliação, a partir do que foi colocado no relatório, não existiam elementos suficientes para garantir que isso tinha acontecido. E aí eu fiquei na dúvida. E na dúvida, num processo que vai ter consequências evidentemente criminais, apesar de ser político, eu não achei que a minha dúvida tivesse que migrar imediatamente para um processo de cassação, mas era o único argumento que valia a pena ser avaliado. O quarto argumento também é ridículo. Diz que, pelo fato dela ser deputada federal, ela não estava indo presa. E isso seria uma indicação de quebra de decoro. Pelo amor de Deus. Quem fez a legislação não foi ela para dizer que ela não iria presa por ser deputada federal.
Então, isso não pode ser tido como uma responsabilização por quebra de decoro. Esses são os motivos contidos lá nos autos, na avaliação feita. É normal que, a partir desses motivos e desses argumentos, você possa dizer: não, eu firmei convicção a partir do que estava contido ali. Vai ter o meu respeito. Eu, pessoalmente, não firmei convicção a partir do que estava colocado no relatório. E fiz uma avaliação de que o que você estava avaliando, principalmente por conta desses 3 outros motivos, era o processo criminal em si, a partir do momento que os elementos já eram todos de descrição do cometimento do ato, ou seja, do homicídio. Essa é uma forma de avaliar. A outra forma é política. Ou seja, independentemente do que está no relatório, ela tem uma orientação política de direita, fundamentalista no seu mandato, e por isso merecia o processo de cassação. E Glauber, então, deu mole de, num momento como esse, conturbado que a gente está vivenciando da política nacional, de não deixar que toda a análise do caso ou o desgaste político fosse para os bolsonaristas e assumisse um tanto desse desgaste político votando não. Essa é uma análise política. Nessa análise política, evidentemente, eu tenho uma posição garantista que migra para o fortalecimento do campo abolicionista e antipunitivista, mas, independentemente disso, eu faço também flexibilizações táticas. Quando é que acontecem as flexibilizações táticas que eu já tive a possibilidade de fazer? Quando há um processo de disputa real em relação ao fechamento de regime no que diz respeito à política presente. Não era o caso. Não era o caso porque ela estava abandonada pela extrema-direita, estava abandonada pela direita, estava abandonada por todo mundo. E não exercia qualquer tipo de poder que pudesse ser considerado relevante na luta política atual, diferente de um Roberto Jefferson, de Daniel Silveira e companhia. O crime tratado não tinha uma relação com uma política de enfrentamento ou de eliminação da esquerda ou do campo popular ou algo parecido com isso. Era um crime na esfera privada de uma hipótese de homicídio em relação ao seu falecido marido. E eu não considerei que, nesse caso em específico, fosse, então, algo que deveria flexibilizar as convicções que eu formatei ao longo da vida. Sabendo da enorme repercussão que o caso ia ter, não imaginei nem que estaria acompanhado. Pela forma como a coisa foi se desenvolvendo, imaginei que poderia estar dando um voto sozinho, mas cheguei à conclusão que deveria fazê-lo a partir de uma análise de consciência. Uma outra hipótese seria um fechamento de questão partidária ou da bancada. Acontece muitas vezes. Você tem uma posição divergente dos seus colegas de bancada ou de partido, mas você impõe a sua decisão a partir da posição dos demais, que é majoritária. Nesse caso em específico, talvez porque ninguém avaliou que houvesse um maluco que fosse votar contra, não houve decisão nem por parte de orientação do partido, nem da bancada. Tanto é que, na hora, no plenário, o processo de orientação não foi feito pelos partidos políticos. Ficou como uma avaliação de consciência de cada parlamentar. Ela matou o marido? Não sei. Quem vai tomar essa decisão é o tribunal de júri. Ela quebrou o decoro? Pode ser. Não formei convicção a partir dos elementos que estavam no relatório e nas defesas feitas em plenário. Esses são os instrumentos que eu tinha para fazer a avaliação política naquele momento de um julgamento que acabou sendo misto, que tinha características evidentemente políticas, mas que pelo relatório não deixou também de ter características criminais.